Eu estou aqui com um convite para o lançamento duplo. 2 livros de uma vez. Amin Daia Júnior convida para o lançamento dos livros Poesias e Pensamentos e O Sonho Não Pode Morrer. E ele está aqui no programa Aplauso para explicar por que 2 livros de uma vez, Amin. Primeiro quero cumprimentá-lo por esse programa maravilhoso, que desde os inícios de Goiás você sempre comandou a vida social do povo goianiense. E eu quero dizer o seguinte, que quando eu escrevi O Sonho Não Pode Morrer, estava no auge a pandemia do vírus comunista chinês. E então eu não tive jeito de fazer o lançamento dele. E nesse interveio eu escrevi Poesias e Pensamentos, que é um livro muita coisa bonita dentro desse livro. Então, como eu não tinha lançado aquele, agora eu estou fazendo um lançamento e quero convidar a todos para participar lá no Piquiras. Calma, peraí. O sonho não pode morrer, o amor que transcende o universo e o espaço e o tempo. Está aqui a capa, bonita a capa, né? Bonita a capa. E trata-se do quê, Amin? Justamente isso, que é o amor que transcende a tudo. Porque na vida, sem amor, a vida perde o sentido, entendeu? E sem a fé em alguma coisa superior também, que eu falo que é Deus, sem ter fé em Deus, você nunca vai conseguir nada, porque você não vai se realizar na vida conquistando a felicidade. Então esse livro trata disso. É a fé, é o caminho para encontrar e lutar pelos seus objetivos com fé. Muito bem. Eu estou achando aqui interessante. Você que nasceu em Goiânia, lá naquelas épocas, né? Isso. Participou ativamente das manifestações de liberdade, depois da famosa Revolução, ou golpe de 64. Participou depois de peças teatrais, foi para o Rio de Janeiro, São Paulo, para continuar os estudos. Você fez o quê? Eu fiz economia, formei em economia. Tá. E a vida inteira trabalhei com agropecuária, na agropecuária. Sempre fui fazendeiro. E me tornei escritor. Eu relato quando você quiser que eu falo sobre isso. Sim, pode ser. Pode? Sim. Posso falar? Claro. Eu sempre gostei muito de saber da vida e saber das coisas. E colocar sempre, tentar ajudar as pessoas com pensamentos. E meu pai foi um homem que é imigrante libanês, que veio do Líbano e com 3 anos, 4 anos, e foi uma luta muito grande para ele conseguir o objetivo dele, que era estudar e formar. E ele conseguiu e formou em medicina. E foi médico durante 60 anos na cidade de Piracanjuba, Dr. Amin Daia. Um cara altamente que nunca pensou em ter lucro com medicina. Foi um cara que a vida dele foi voltada a fazer o bem para as pessoas. A foto dele, para nós lembrarmos, né? Inclusive da cidade. De Piracanjuba. Piracanjuba. É isso. E então o que acontece? Quando meu pai faleceu, eu fiquei naquela dúvida, naquele pensamento de filho, que eu sempre adorei, sempre respeitei, sempre tive um carinho muito especial por ele, e pela sabedoria dele, e pelos ensinamentos que ele nos passou. E eu falei, eu não posso deixar a vida do meu pai em branco. Sim. Eu vou escrever um livro sobre a vida do meu pai, e eu escrevi
A Vida de um Imigrante Libanês. Foi o meu primeiro livro. E aí eu tomei gosto e eu comecei a escrever, e escrevi. Esses aqui já é o 10º livro meu. Então eu tenho outros livros, que é Felicidade ao Alcance de Todos, Os Erros que as Mulheres Cometem, Medo, Degradação e Morte, Tempos difíceis. Tempos Difíceis, porque foi quando eu estava em fila de transplante, que é um assunto muito importante que tem que ser muito debatido. São as filas imensas de transplante que existem no Brasil, as filas de hospitais de câncer que existem no Brasil, que tem que acabar. Porque em outros países não existe tamanho dessas filas, e sendo que o Brasil é um país continental. Você já me contou parte da história e realmente você pode falar. O seu transplante era de quê mesmo? Eu fiz o transplante de pulmão. Pulmão. Um transplante dificílimo, que quando eu tive a doença, que é a fibrose pulmonar idiopática, porque não existe causa para ter esta doença, e eu não sabia que existia transplante de pulmão. Eu nunca fiquei sabendo disso, porque foi uma coisa assim, eu falei, eu estou morto. Quando falou que eu precisava, eu não sabia nem que existia no Brasil lugar que fazia transplante. E o melhor lugar do Brasil, de onde tem o Dr. Camargo, que é o especialista que fez o primeiro transplante no Brasil de pulmão, é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Um hospital magnífico. E é todo atendido pelo SUS. E lá, Serviço Único de Saúde. Lá funciona o SUS. Que você foi? E eu mudei para Porto Alegre, fiquei lá 1 ano e 3 meses em fila, e depois eu fiz o transplante em 2018. Anteontem inteirou 8 anos que eu fiz o transplante. 8 anos de transplante. Estamos gravando numa quarta-feira. Isso. Na segunda-feira passada, você então... Eu tinha feito o transplante, inteirei 8 anos de transplante de pulmão, graças a Deus, perfeito. E aqui, conversando com essa grande pessoa, magnífica, Arthur Rezende. Interessante. O transplante, então, claro, 8 anos, você está aí com a vida saudável, foi um sucesso. Você agradece a Deus. A Deus e as mãos dos médicos. Que o médico, no meu entender, é o seguinte: a mão divina, o Espírito Santo, ele atua sobre nós. Agora, ele não atua pegando numa coisa. Então, ele atua pela mão. Então, o médico, ele atua pela mão do médico para fazer um transplante desse. Porque você já imaginou um pulmão que é imenso, tirar ele, quantas ligações de veia que tem dentro de um pulmão? Milhões! Tirar ele para fora todo, colocar um outro e fazer essas ligações todas. E eu também sou, além disso, Arthur, eu estou começando a fazer palestras sobre, e quero levar isso para o conhecimento em qualquer lugar, para as pessoas entender a importância de acabar com as filas de transplante, todas as filas para um atendimento médico. Isso não pode existir mais no Brasil. Um país nosso não suporta mais isso. Eu ficar 1 ano e 3 meses, e dentro desse livro, do outro livro, que é Tempos Difíceis, tem meninas de 14 anos, de 18 anos. Ontem mesmo eu estava olhando lá, relembrei de uma moça, linda ela chama Simas, moça maravilhosa. Sabe quantos anos ela ficou na fila de transplante? 2 anos. Ela não aguentou e veio a falecer. E eu estava no Rio Grande do Sul. 2 anos porque não conseguiu um pulmão. Morreu na fila. Morreu na Pois fila. É um desastre. É um desastre, um desastre. E quanto às soluções? Você tem alguma ideia, alguma sugestão? Não, a sugestão que eu tenho e a ideia que eu tenho para acabar com as filas no Brasil, nada mais, é coisa simples.
não precisa de gastança de dinheiro. O que precisa? Primeira coisa que precisa, recepção. Não adianta você hoje, aqui em Goiânia, quiser doar o pulmão, mas aonde, para quem você vai doar? Não tem recepção, não tem um local para poder ter médicos especialistas para retirar aquele órgão. Não tem. Não tem. Então precisa primeiro criar as recepções em todo o Brasil para poder receber o órgão, porque o Brasil sendo um país continental. E outra, bom, depois disso é a conscientização, porque as pessoas têm que ficar conscientes que não tira um órgão de uma pessoa viva, é só com a morte. Então a morte, se eu faleci, o que acontece? O meu corpo, se eu for enterrado, vai apodrecer, vai acabar. Então, Sim. naquela hora do falecimento, eu vou lá e tiro os órgãos. E uma pessoa que faleceu salva 8. 8 vidas são salvas. Perfeito. Então é a conscientização e dá um retorno para essas pessoas de atendimento médico. Ele tem, como todo doador, ele tem um privilégio dentro do governo, para poder ter um atendimento preferencial também. Então é essas coisas simples, Sim. mas que isso não interessa, porque isso não interessa para o político brasileiro. Então, você, claro, tem muita gratidão à medicina praticada lá no Rio Grande do Sul, onde você fez o transplante com sucesso. Magnífico o Rio Grande do Sul. A Santa Casa de Misericórdia é uma referência mundial. É uma referência que o único lugar aonde o SUS funciona, que eu conheço. Porque o SUS em Goiás não funciona. O SUS em qualquer outro estado não funciona. Mas no Rio Grande do Sul, na Santa Casa, é perfeito. Perfeitamente. Bom, vamos voltar aqui ao lançamento dos seus livros. O convite para o dia 29 agora, né? Dia 29. É por isso, viu, Léo, que eu preciso de um calendário. Estamos gravando hoje, o programa passa sábado e domingo, e dia 29 é na próxima quinta-feira. Próxima quinta. Às 18h30, no Piquiras, do Shopping Bougainville. Ok. Lá no Bougainville, começa às 18h30, é o início. Sim. Faz questão da presença das pessoas. Lá é um bate-papo, é uma conversa informal, um encontro de amigos. Um encontro de amigos, de amigas. Então a presença, vai com a família, vai passear, é um shopping bonito, bom. E lá no Piquiras, um restaurante, um lugar maravilhoso para ter um encontro desse. Perfeitamente. É um local agradável, né? E você estará lá. Eu vou me atrever aqui a passar o seu telefone, porque pode ser um contato bom. Então anota aí, Léo, por favor. 62 981 64 9751. Isso. Está aqui no convite. Vou repetir. 981 64 9751. Bom, você vai lançar o seu livro Poesias e Pensamentos. E o sonho não pode morrer. Tá bom. Ok. Até o dia 29, até quinta-feira. Agradeço do fundo do coração e de estar, principalmente estar contigo. E estar no programa Aplauso, que é um programa magnífico, que tem que continuar, ele leva a sociedade de Goiânia no auge para as pessoas verem que existem pessoas boas dentro do estado de Goiás. Graças ao Arthur Rezende. Obrigado a mim. Eu e o Léo carregamos aqui esse fardo, né? Mas o nosso slogan é esse: entretenimento com informação. E você nos trouxe ótimas informações. Um grande abraço, sucesso lá no lançamento dos livros e lá estaremos. Deus ilumina. Amém. O programa Aplauso é isso aí. Tchau, tchau.